Olá! O Câmara Notícias começa agora com o resumo dos principais acontecimentos dos últimos dias em Bagé. Uma semana de debate sobre a consciência negra. O dia 20 de novembro é marcado como Dia da Consciência Negra. O objetivo é propor uma reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. A terceira edição da Semana da Consciência Negra em Bagé aconteceu de 18 a 22 de novembro e teve diversas atividades, como mesa redonda, oficinas. Os eventos foram realizados no Clube Os Íngaros. Com a educação, principalmente com as crianças, desde pequeno, tu começa a ensinar tanto o aluno negro a se valorizar, a ter orgulho da sua raça, como o aluno branco a respeitar aquele colega. E o outro fator da educação, quando tu estuda a tua história, tu tem orgulho dela, né? E com o estudo tu tem condições de ter uma posição, tu tem condições de alcançar com a escolaridade um emprego melhor e automaticamente te inserir no mercado do trabalho, porque nós temos alguns cargos que nós não enxergamos negros. Se tu olhar para determinar aqui mesmo em Bagé, tu não encontras médicos negros, tu olha em certos lugares, tu não encontra. Então, com a educação, automaticamente com o ensino superior, não que te leve, que te garanta, mas com certeza te auxilia a incluir no mercado de trabalho, te manter no mercado de trabalho. Então, eu acredito que a educação. E também movimentos como esse, porque sempre que você faz uma semana, um debate que seja de um dia só, as pessoas acabam refletindo. Então nós sempre dizemos que a Semana da Consciência Negra, o 20 de novembro, não é uma data de comemoração, é uma data de reflexão. Refletir o quanto se avançou, o quanto ainda tem que se avançar. E quando você sai de um evento como esse, eu vejo dois fatores positivos. Além da troca de conhecimento, tu sai fortalecido e acreditando que realmente tu pode e tu vai atrás de políticas públicas, né? Porque é através das políticas públicas que nós temos a possibilidade de avançar na educação também. Brigada Militar completa 182 anos com comemoração oficial. Os 182 anos da Brigada Militar, completados no dia 18 de novembro, foram marcados com uma solenidade no Complexo Cultural Museu Dom Diogo de Souza no dia 19. O 6º Regimento de Polícia Montada de Bagé festejou a data como uma formatura, em que militares e civis foram homenageados e agraciados com medalhas por seus serviços prestados à instituição. Nós não podíamos passar desapercebido esse aniversário da instituição, né? São 182 anos de criação e fazer uma festa não podia ser diferente, né? Uma instituição que vem passando ao longo dos anos uma certa dificuldade, digamos assim, mas não podemos esmorecer. Então hoje é um dia de festa para tentar homenagear os nossos servidores. Nós temos aí a presença do Pelotão Mirim, né, que é um programa social da Brigada Militar, e hoje serão agraciados os nossos servidores que completaram 10, 20, 30 anos de serviço e também outras medalhas com serviço relevante à ordem pública e também algumas pessoas civis também que vêm contribuindo para ajudar a Brigada Militar. Estou um pouquinho mais de 20 anos na instituição, já passamos por alguma outra dificuldade e acreditamos que vai ser coisas boas para nós. Mas mesmo assim, não podemos esmorecer, né? A instituição aí, nem eu digo, nós temos que ter vocação, né? Para ser policial militar tem que ser uma pessoa vocacionada. Eu costumo dizer também que nós não temos sábado, domingo, feriado, datas especiais, muitas vezes nós não participamos, né? Aniversário de filho, de esposa, né? E costumo falar brincando também, respeitando, mas se eu quisesse folgar sábado e domingo, eu podia ser bancário, digamos assim, com todo respeito ao pessoal bancário, né? Mas então, são pessoas vocacionadas em prol da brigada, tem que ter um amor à camiseta, né? Eu disse agora na rádio ali, os partidos políticos passam, mas a instituição permanece, né? E também hoje fazer um agradecimento dos nossos inativos, né? E também fazem parte da nossa história, da nossa instituição. Que amanhã depois eu também vou ser inativo, vou fazer parte dessa história. Apesar que algumas pessoas da sociedade, acredito que sejam poucas que não gostam da polícia, né? Mas digamos assim, é necessário. É necessário. Porque a brigada, eu sempre digo, pode ligar para a brigada às 13h30 da manhã, alguém vai te atender. E pouco dos órgãos públicos que têm esse serviço 24 horas. Apesar de toda essa dificuldade, a gente vem tentando prestar um bom serviço para a nossa comunidade. Exército realiza solenidade pelo Dia da Bandeira.
O 3º Batalhão Logístico realizou uma solenidade no dia 19 de novembro em comemoração ao Dia da Bandeira na guarnição de Bagé. O comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, General Júlio César Palu Baltieri, realizou o hasteamento da bandeira do Brasil, acompanhado da execução do hino nacional. Esse é um dia muito importante, não só para os militares, mas para toda a nação brasileira. A bandeira ela representa o povo brasileiro. No exterior, frente aos outros países, é ela que simboliza a nossa nação. E por isso ela é cultuada. E a bandeira ela tem algumas mensagens, né? Desde a sua concepção, né? A bandeira tem o disco de ordem e progresso. No dia em que ela foi criada pela República, que ia se passar justamente essa ideia de que o progresso precisa de ordem, né? E essa mensagem ela é transmitida todos os dias, cada vez que nós hasteamos o pavilhão nacional. E o que fazer para que as pessoas deem mais importância para esse símbolo? Eu acho que o brasileiro, de modo geral, respeita muito a bandeira e ama o seu país, né? É que às vezes na correria do dia a dia a gente não para avaliar o quão importante é respeitar esse símbolo, na medida em que representa a nossa nação, né? E eu acho que as escolas têm se empenhado em divulgar isso, particularmente aqui no município. Na formatura da Brigada nós temos várias escolas presentes e é através da educação que a gente consegue esse objetivo. E isso está sendo atendido pelos nossos professores, que trabalham no dia a dia, inclusive para transmitir essa mensagem de ordem e progresso e para orientar as nossas crianças. Logo após, aconteceu a incineração das bandeiras, que no ano de 2019 se tornaram inservíveis pelo uso. Também aconteceu a entrega de bandeiras aos representantes das escolas São Pedro, Emílio Médici, Cândido Bastos e Reni Colares. A solenidade foi encerrada com o hino à bandeira. Fórum da Inclusão utiliza 2 sentidos para falar de acessibilidade. Como é a vida de uma pessoa com deficiência? Que barreiras ela enfrenta diariamente para se inserir na sociedade? Que desafios uma pessoa com deficiência é capaz de superar para realizar sonhos? Para refletir sobre a questão da inclusão e propor que as pessoas tenham mais empatia, foi realizado no dia 19 de novembro, no complexo do Museu Dom Diogo, pelo Senac Bagé, o 5º Fórum da Inclusão. No local foi montado um espaço vivencial para que as pessoas pudessem vivenciar a velhice, as dificuldades dos cadeirantes e das pessoas com deficiências auditivas e visuais. Na abertura, os alunos do grupo de dança da APAI fizeram uma apresentação. E o grande destaque ficou por conta da palestra do ganhador da Inclusão de Ouro, prova realizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, Ítano Figueiredo. Ítano, que tem 28 anos, sofreu um acidente automobilístico em 2012 e ficou paraplégico. Através da ecoterapia, ele reafirmou os laços com o cavalo que haviam começado na infância. Para montar, por exemplo, ele conta com o auxílio de um tecido resistente que, transpassado em uma superfície alta, lhe possibilita subir sozinho no cavalo, utilizando apenas sua força. Na final do Freio do Proprietário de 2018, em Esteio, no Rio Grande do Sul, Ítano realizou uma apresentação de tirar o fôlego dos presentes. Através de uma tragédia, eu tentei buscar forças, porque eu tinha que tomar alguma atitude. Ou eu ficava como um coitadinho, como uma pessoa com uma deficiência normal, ou eu buscava forças para superar os meus próprios desafios, e superando esses próprios desafios, eu vi que quanto mais eu me superava, mais eu conseguia incentivar as outras pessoas. Então, a partir daí, eu acho que esse é o meu maior gás, o meu maior combustível, é isso que eu estou conseguindo inspirar e incentivar novas pessoas, tanto com deficiência, mas como sem. Porque tantas pessoas reclamam de tão poucas coisas na vida, e vendo uma pessoa com deficiência fazendo o que eu faço, então pelo menos ela vai refletir um pouco no pensamento dela e vai olhar com outros olhos as pessoas com deficiência. Através dessa minha atitude que eu digo, eu estou conseguindo incentivar novas pessoas, que eu acho que é o mais importante, conseguir agregar na sociedade incentivando novas pessoas. E a minha relação, a minha paixão por cavalo é Deus que eu me conheço por gente. Então, desde os meus 2 anos de idade, o meu pai já me amarrava no cavalo para mim não cair e ir para o campo com ele. Então é uma paixão desde criança.
Através de um desafio de realizar uma prova da associação, eu procurei recursos porque meu acidente eu fraturei a T8 e T9, então eu não tenho movimento das pernas e não tenho equilíbrio. Se eu ficar num banquinho sem me agarrar eu vou cair, então em cima do cavalo seria impossível para um cadeirante conseguir fazer o que eu faço. Então eu procurei recursos através de um cinturão, onde eu consigo me afirmar no cavalo e realizar minhas provas. Palacete Pedro Osório está com 2 exposições de arte. Desde o dia 18 de novembro, a Galeria Edmundo Rodrigues, no porão do Palacete Pedro Osório, está recebendo 2 exposições simultâneas. As exposições Retratos, de Ronaldo Freitas, e Fragmentos do Palacete Pedro Osório, de Flávia Machado. Podem ser visitadas até o dia 6 de dezembro. Cid Marinho promove palestra sobre a história da fotografia no Arquivo Público. No dia 20 de novembro foi realizada pelo Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda uma palestra com o fotógrafo Cid Marinho sobre a história da fotografia no Brasil. O evento foi realizado no Arquivo Público Municipal. Vou estar falando, a princípio, da invenção, que aconteceu em 1826 pelo francês José Niepce. Ele é considerado o inventor da fotografia. Isso aconteceu lá na França. Depois ele fez associação com outro, que é o Louis Daguerre, outro francês, e esse aperfeiçoou a fotografia. E ela foi apresentada na Escola de Belas Artes de Paris, e ele acabou sendo premiado pelo invento dele, passou a ganhar uma pensão vitalícia de 3.000 francos anuais, Então, José Daguerre, o Louis Daguerre foi quem aperfeiçoou a fotografia, que até então era uma chapa de metal, com centímetro de milímetro, e uma emulsão de betume na placa de metal, e a imagem era única, gravada naquela peça. 10 anos depois, um inglês, o Henry Talbot, começou a aperfeiçoar o que pode se chamar um primeiro negativo positivo das imagens. Então, em chapa de vidro, ele conseguia imprimir as imagens, e através da chapa de vidro, que funcionava como um negativo fotográfico, ele fazia impressões. Então, a foto deixou de ser única e passou a se fazer várias cópias, E assim foi indo, avançando a fotografia. Aqui no Brasil, ela só veio em 1840, através de um abade, também francês, o abade Comte, que tinha um navio-escola. Ele era um cientista, tinha no navio vários instrumentos científicos, para estudar astronomia, matemática, e também uma câmera fotográfica que ele comprou do Daguerre, que foi quem aperfeiçoou a fotografia, depois do inventor, o Niepce, E ele passou a mostrar isso ao mundo, viajava, para todos os continentes, e chegou aqui no Rio de Janeiro em 1840, e fotografou no porto, na chegada, no porto do Rio de Janeiro, capital na época do Brasil, o Largo do Passo, a Praça do Peixe, que foram as primeiras coisas que ele avistou e achou interessante. Essas fotos acabaram sendo compradas pelo Dom Pedro II, que imperador, ele gostava muito de fotografia, já tinha estudado numa das viagens dele à França, e se tornou colecionador. Ele comprava fotografia de todos os autógrafos. Até hoje existe a coleção de fotos antigas que o imperador conseguiu montar, expostas lá no museu em Petrópolis. Feira do Livro da Escola Municipal João Severiano da Fonseca chega à 9ª edição.
A 9ª edição da Feira do Livro da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Severiano da Fonseca aconteceu durante os dias 21 e 22 de novembro. O tema deste ano foi De Memória em Memória, se conta uma história, e teve a professora Miriam Barreto Euri como patronesse do evento. Com o objetivo de incentivar o gosto pela leitura dos alunos do pré ao 9º ano e também da educação de jovens e adultos, as salas de aula deram lugar a oficinas variadas. Projeto mapeia árvores e aves da Praça Silveira Martins. No dia 21 de novembro, a Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, lançou a 3ª etapa do projeto Arborização Urbana e Inclusão Social, na Praça do Coreto, Praça Silveira Martins, em Bagé. A atividade de extensão já foi lançada nas praças das Carretas e da Estação e apresenta à comunidade a oportunidade de obter informações sobre as árvores do espaço urbano de forma inclusiva e acessível. Na ocasião, foram apresentados por alunos do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSU, parceiro do projeto, as características das árvores existentes na Praça do Coreto e a forma de utilizar o QR Code presente nas placas de identificação em cada espécie. Também foram realizadas atividades de interação com as árvores com um grupo de cegos e surdos, assim como foi demonstrado o uso de QR Code, que remete a vídeos em libras para promover a acessibilidade a surdos, e o totem com o mapa de localização das árvores e lista das espécies em braille, para promover a acessibilidade de cegos e pessoas com baixa visão. Esse projeto se chama Arborização Urbana e Inclusão Social. Ele é mais uma etapa do programa Arborização Urbana, que ele é feito por muitas instituições. A Unipampa tomou frente na organização do projeto de extensão, mas ele é feito a muitas mãos também. Nós temos o EcoArte, temos o IFSU, temos o IPEP, temos a CEMAPA, a Secretaria de Educação nos dá suporte com os alunos que vêm, e temos muitas escolas envolvidas. Esse é o diferencial desse trabalho. Nesse ano, nós implementamos uma nova etapa, que é a identificação de árvores com QR Code, que proporciona inclusão social. Ele dá acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva, através de vídeos em libras contidos nas placas que são direcionadas através do QR Code. E temos um totem central com braille para acessibilidade de pessoas cegas ou com baixa visão. Então, o objetivo é fazer com que as pessoas conheçam mais as árvores, preservem, se importem, né? E também proporcionar acessibilidade a esse público que muitas vezes fica desatendido e que é tão importante. A gente percebe, sim, que as pessoas passam a perceber um pouco mais esses elementos tão importantes, né? E eu tenho um relato pessoal de que teve um visitante da cidade, uma pessoa que era de fora e que, em visita à Praça da Estação, identificou os QR Codes nas árvores e foi nos procurar para conhecer mais, para saber como isso era feito, porque ele achou tão interessante que gostaria de replicar na sua cidade, né? E então o nosso objetivo é que isso aconteça, que seja replicado em outras cidades esse modelo. Ontem, quando nós estávamos instalando aqui as placas, a gente já percebia visitantes que estavam possivelmente hospedados nos hotéis aqui do entorno, já olhando, já apreciando, né, e se interessando por esse trabalho. Estão envolvidos no projeto, além de Unipampa e IFSU, a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa, CEMAPA, a Secretaria Municipal de Educação, SMED, EcoArte, escolas da rede de ensino de Bagé, empresários do comércio local e comunidade em geral. Reportagem especial mostra o trabalho desenvolvido com os bebês prematuros em Bagé. Você já ouviu falar sobre prematuridade? Todo o bebê que, por algum motivo, precisa nascer antes das 37 semanas de gestação, pesando abaixo de 2 quilos, é considerado prematuro. Para falar sobre o assunto, o mês de novembro é considerado o mês internacional de sensibilização para a prematuridade. E o objetivo é alertar sobre o crescente número de partos prematuros e como preveni-los, e informar sobre as consequências do nascimento antecipado para o bebê, para a família e para a sociedade. O dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade e o mês é chamado Novembro Roxo.
A UTI neonatal da Santa Casa de Caridade de Bagé conta com uma equipe multidisciplinar e é referência no tratamento de bebês prematuros. Mundialmente, a incidência é em torno de 10%, a menos em alguns países bem mais desenvolvidos, a incidência é até mais baixa. E em países menos desenvolvidos a incidência é mais alta e no Brasil como um todo se reporta mais em torno de 12,5% e normalmente as regiões mais pobres acaba ficando uma incidência mais alta. E a nossa metade sul aqui a incidência é mais alta. As crianças de baixo peso também nós temos uma incidência mais alta. Nem todas as crianças de baixo peso é abaixo de 2,5%. Nem todas são prematuras, mas a grande maioria é. E o que me preocupa bastante é a incidência dos muito baixo peso, que são abaixo de 1,5 kg, que a incidência aqui na nossa região é em torno de 2%. O ideal seria bem menos, 1 ou até menos que isso. E esses sim, abaixo de 1,5 kg com certeza são prematuros, em torno de 30 semanas, às vezes até menos. E um dos grandes fatores que está relacionado a isso, e esse é o objetivo do mês de novembro, chamar atenção sobre a prematuridade, é trabalhar a prevenção, porque se nós trabalharmos a prevenção e esses bebês nascerem o quanto menos prematuro possível, porque alguns acaba sendo inevitável nascer prematuros, mas quanto melhor a idade gestacional, mais alta, vai se ganhando em termos de sobrevida, porque a prematuridade é um fator importante para a mortalidade infantil. A grande maioria da nossa mortalidade infantil está relacionada com os prematuros. E o impacto maior e mais importante na prevenção é um pré-natal. Um pré-natal bem adequado ajuda e favorece bastante a que se detecte doenças precoces da gestação, que se possa trabalhar bem e que evite que nasça prematuro ou não tão prematuro. Esse é um fator importante. Uma incidência alta de adolescentes também. A adolescência favorece muito a prematuridade, mas também se sabe que se faz um pré-natal com bastante cuidado, se considera as adolescentes uma gravidez de risco, também impacta na diminuição da prematuridade. Também no nosso mundo moderno, as mães também estão acabando, muitas mães, está o fator ao contrário, né? Eu estou falando dos adolescentes, mas também nós temos as mães que ganham filho mais tarde. Então, são as mães acima de 38, 39, 40 anos, às vezes, e isso também é, às vezes, um fator de risco que esse pré-natal tem que ter um olhar bem mais adequado, porque pode ter algumas doenças que favoreçam a prematuridade. Então, trabalhando nesse sentido, a gente consegue impactar na diminuição dessa incidência. A UTI neonatal, que são os bebês abaixo de 30 dias, nós temos 10 leitos e habitualmente esses 10 leitos estão quase lotados. É difícil ter vaga, né, porque nós temos a gente atende a região inteira, então acaba tendo uma rotatividade muito grande. E além disso, quando os bebês prematuros, eles são muito prematuros, muito pequenos, eles permanecem bastante tempo na UTI. E então tem bebês que nascem com um peso abaixo de 1 kg que permanecem praticamente 3 meses aqui. Então, uma ocupação de leito bem prolongada, um tempo bem prolongado. Então, a gente normalmente está com a UTI sempre lotada, rodiziando, assim que libera uma vaga, já tem outro para entrar. O Brasil é o 10º no ranking mundial da prematuridade. Na nossa região, 11,5% das crianças que nascem são prematuras. Quando nasce uma criança com menos de 37 semanas gestacionais e abaixo de 2 quilos, ela não vai para os braços da mãe, ela vem para a UTI neonatal. A Kathleen tem 19 anos e desde o dia 6 de novembro vive a montanha-russa de emoções que é ser mãe de UTI, pois o filho, Luiz Felipe, nasceu antes do tempo e com menos de 2 quilos. Minha gestação foi sempre muito complicada.
Eu sempre tive perda de líquido e dor, assim, bastante. Aí agora, com 32 semanas e 4 dias, eu acabei ficando com muito pouco líquido e aí tiveram que tirar o meu bebê antes do tempo. Aí tá, ele nasceu bem, graças a Deus, nasceu com os pulmãozinhos bom, só o peso. O peso, sim, aí ele nasceu abaixo do peso, aí fica, né? Com quantos quilos ele nasceu? Ele nasceu com 1,935 kg. Mas aí depois que nasce ele perde, né? Aí então agora ele tá com 645. Aí é uma batalha a cada dia, né? Tu vem, tu fica, mas logo pra levar pra casa. A dor, então, que tu tem de chegar em casa e deixar ele. É a pior coisa que tem, tu receber a alta e ele não. Ele teve que ficar. Agora com mamãe canguru é um alívio que eu posso passar o dia inteiro com ele. A gente dá uma respirada, porque tu chegar em casa e vir de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas ver ele é complicado. Cada dia é uma batalha. Cada dia que tu tá aqui é uma batalha. Tu chega aqui, tu não sabe se ele ganhou peso, se ele perdeu. O tema da campanha em 2019 é Prematuro, cuidado integral para uma vida saudável. Para chamar a atenção, a UTI foi enfeitada com a cor roxa e os prematuros que estão internados ganharam um body com uma mensagem de incentivo para que cheguem logo aos 2 quilos, que é o peso ideal, aliado a boas condições de saúde para poder receber alta da UTI. A prematuridade é tudo prematuro. E assim como todos os órgãos são prematuros, o cérebro é prematuro. Então a nossa luta principal é, além da sobrevida, uma qualidade de sobrevida. Nascer pequeno, mas sobreviver, mas ficar bem, estar neurologicamente bem sobre todos os outros pontos de vista. A UTI neonatal conta com a ajuda da comunidade e do poder público para poder manter um bom atendimento a todos os bebês que precisam passar um tempo lá. Itens de higiene, tecidos para confecção de lençóis, fraldas tamanho prematuro e RN e até mesmo leite materno, que é o principal e fundamental alimento dos pequenos que nascem antes do tempo, são doações bem-vindas para auxiliar no trabalho da UTI. Nós trabalhamos realmente bastante com leite materno, a gente tem o banco de leite e isso é um impacto muito grande na saúde dos bebês prematuros. O leite materno é tão importante para o bebê a termo, e com o bebê prematuro é muito mais. Ele, na realidade, o leite materno para o prematuro, além de ser um fator nutricional de grande importância, ele também tem grande importância para a defesa da imunidade desses bebês. É como se fosse, entre aspas, um medicamento. Porque nós estamos dando o suporte imunológico que o bebê não nasceu por ser prematuro através do leite materno. Então, as mães que têm leite excedente, é de extrema importância que, se pudesse, se dirigir ao nosso banco de leite, fazer a doação de leite, isso é de grande ajuda para os nossos bebês aqui. A UTI neonatal aqui, por ser um hospital público e que é de conhecimento de todos, que a gente sempre vive com bastante dificuldade, a nossa luta é diária e em termos de busca de recursos para nos manter com equipamentos adequados e oferecer qualidade de atendimento da maneira mais adequada possível. Então, em termos de equipamentos que são extremamente caros, a gente está sempre na luta pedindo para deputados federais, para o poder público, para que nos fazer projetos. Às vezes, algumas instituições fazem projetos para a gente poder conseguir adquirir aparelhos de ventilação, berços, incubadoras, etc. Em relação à comunidade como um todo, o que pode nos ajudar especificamente, além das mães que podem doar leite materno, são fraldas, porque a gente precisa bastante. As mães que têm melhor poder aquisitivo, que os bebês são internados aqui, elas trazem fralda. Nós temos bastante mães que não têm condições, então é a própria instituição que tem que prover. E então a gente conta bastante com a ajuda da comunidade na doação. E sempre a gente lembra que as fraldas têm que ser tamanho para prematuro ou recém-nascido, porque eles são muito pequenos. E também o que a gente também precisa bastante é lençóis, tecido na realidade, né? Porque para fazer lençóis, porque há um gasto muito grande em relação a eles, porque eles são todos esterilizados, eles passam pela autoclave, que é
pela lavagem, que é a 60 graus, então eles têm uma duração curta, né? E isso, então, tem que ter uma reposição contínua e a comunidade nos ajuda bastante nisso, a gente agradece. Como a gente tem aqui dentro do hospital as costureiras, que a Santa Casa tem um serviço para fazer isso, para fazer os aventais, para fazer esses lençóis, a gente pede a doação do tecido, né? Ou então a pessoa vem, a gente refere aonde vai comprar para ter um padrão, né? E daí a gente compra, porque o tecido tem que ser um pouquinho mais resistente. Quando, enfim, os bebês prematuros atingem 2 quilos ou mais e têm condições de ir para casa, normalmente demandam cuidados especiais e o tempo de desenvolvimento deles pode ser diferente das outras crianças. Impossível falar em crescimento e desenvolvimento do prematuro sem falar nos termos idade cronológica e idade corrigida. A idade cronológica é a idade real que o bebê tem, o tempo de vida dele depois do nascimento. A idade corrigida é a idade ajustada ao grau de prematuridade. É a idade que o bebê teria se tivesse nascido de 40 semanas. O bebê, quando nasce prematuro, vamos supor que a idade normal, a termo, é a partir de 37, mas especialmente 38 semanas. Entre 38 e 40 semanas. Então, se o bebê nasce com 30 semanas, nós vamos contando as semanas até chegar a 40, para depois começar a contar como se fosse naquela época tivesse nascido. Por que essa importância? Por causa do desenvolvimento neurológico, e isso então a gente chama a idade corrigida. Ele nasce com 30, a idade corrigida dele vamos supor, passou 4 semanas, a idade corrigida dele é 34 semanas, então o que nós temos que esperar desse bebê? O comportamento de 34 semanas. Então, quando ele sai, habitualmente ele sai em torno de 36 semanas, aparentemente parece que 1, 2 semanas não faz muita diferença na visão da gente, mas na realidade, para o desenvolvimento neurológico, sim. Então, nós vamos até 40 semanas de contagem como idade corrigida, e a partir daí a gente vai considerando a avaliação para o desenvolvimento dele. Então, um bebê que nasce com 30 semanas, ele tem 8 semanas, né, a mais. Então, quando ele estiver, na realidade, com 2 meses de idade de nascimento, ele recém está nascendo. Então, nós temos que esperar desse bebê o comportamento de recém-nascido. Então, ele tem idade corrigida, vai ter a idade corrigida de 40 semanas, apesar da idade cronológica dele ser 2 meses. Os pequenos heróis, que já nascem travando uma luta pela vida, são sempre especiais, porque são capazes de transformar dor em força, fé e amor. Eles ensinam sobre paciência, sobre atenção e acabam trazendo ainda mais união de todos os que torcem para que as gramas aumentem, que a saturação se mantenha 100% e os batimentos estabilizem, que tenham cada vez menos fios ligados aos pequenos corpinhos, mais gramas na balança e que venha logo o tão sonhado dia de ir para casa, receber o amor e os cuidados da família. O Câmara Notícias encerra aqui. Voltamos na próxima terça-feira, a partir das 7 horas da noite. Acompanhe na sequência o Informe Legislativo.